Esta noite entramos em território proibido. Há bibliotecas onde o silêncio pesa como chumbo, onde manuscritos repousam em vitrines de vidro temperado, onde guardas vigiam páginas que têm séculos de idade, mas se você olhar com atenção, se realmente observar esses documentos antigos, verá algo perturbador, bordas irregulares, margens rasgadas, páginas que não estão mais lá. E se eu dissesse que essas ausências não foram acidentes, que alguém deliberadamente, cuidadosamente removeu essas páginas, que o conhecimento contido nelas era tão perigoso, tão ameaçador, que precisava ser apagado da história, eles eram chamados de censores. Mas censores de quê? De heresia, de blasfêmia ou de algo muito mais antigo, algo que precedia os dogmas e as doutrinas oficiais, habeas sussurros sempre a sussurros, nos mosteiros silenciosos, nos arquivos secretos, entre aqueles que copiavam textos e sabiam o que estava faltando. Eles não queimavam todos os livros, não destruíam tudo, mas quando um ritual específico, quando uma prática antiga, quando uma verdade inconveniente aparecia em texto sagrado, eles agiam nas sombras, sempre nas sombras, com lâminas afiadas e dedos precisos, arrancavam as páginas e o conhecimento que elas guardavam desaparecia. Quase por que remover uma única página? Por que não queimar o manuscrito inteiro? Pense nisso, pense nisso. Se você destrói um livro completamente, as pessoas perguntam o que estava nele. Mas se você remove apenas uma página, apenas uma seção, o resto do texto permanece. O manuscrito sobrevive, e com o tempo as pessoas esquecem que algo estava faltando. Elas aceitam o livro como está, incompleto, mutilado, mas aceito. Esta noite, vamos seguir as bordas rasgadas. Vamos perguntar o que estava naquelas páginas. Vamos investigar por que alguém, há séculos atrás, decidiu que certo conhecimento não podia existir. E vamos descobrir que, às vezes, o que é removido é mais revelador do que o que permanece. Mas antes de mergulharmos nessas sombras profundas, deixe seu like e comente nos comentários qual mistério você quer que eu desvende no próximo vídeo. A verdade está escondida, mas juntos podemos encontrá-la. O ano era 1562. A cidade era Florença. No monastério de San Marco, um monge chamado Tommaso trabalhava no escritório. Seu trabalho era simples: copiar manuscritos antigos, preservar textos sagrados, garantir que o conhecimento sobrevivesse aos séculos. Ele era bom no que fazia, suas letras eram uniformes, sua caligrafia impecável. Mas Tommaso tinha um hábito secreto. Ele fazia anotações nas margens, em códigos que só ele entendia. E uma dessas anotações dizia algo perturbador. Página 47 removida antes da minha chegada. Marcas de lâmina recentes, óleo de rosas no papel. Alguém de alta posição esteve aqui. Óleo de rosas. Os pobres não usavam óleo de rosas. Monges comuns não usavam óleo de rosas. Mas cardeais usavam, bispos usavam. Aqueles com poder e autoridade dentro da igreja deixavam esse cheiro característico onde quer que fossem, e alguém com essas credenciais havia estado naquele escritório, havia tocado aquele manuscrito, havia removido aquela página, que estava na página 47. Tommaso nunca soube. O manuscrito tratava de rituais de purificação, práticas antigas que remontavam aos primeiros séculos do cristianismo. Mas a página 47 estava faltando, e nas páginas 46 e 48 havia descontinuidade, uma frase que começava e não terminava. Um ritual que era mencionado, mas não descrito, como se alguém houvesse cortado cirurgicamente o coração de um procedimento e deixado apenas referências vazias. Não era. Era um ritual de purificação, mas não era apenas isso, era algo mais antigo, algo que vinha de antes, de muito antes, das práticas que os primeiros cristãos haviam herdado de tradições mais antigas, de rituais que precediam Roma, que precediam Jerusalém, que vinham de templos esquecidos e deuses cujos nomes não eram mais pronunciados. Pergunte a si mesmo, por que remover apenas uma página? Por que deixar o resto do manuscrito intacto? A resposta está na psicologia do poder. Se você destrói tudo, as pessoas sabem que algo importante foi perdido. Mas se você remove estrategicamente, se você corta com precisão, o que resta parece completo, parece suficiente. E as perguntas morrem antes mesmo de serem formuladas. Mas havia aqueles que faziam perguntas.
Havia aqueles que notavam as bordas irregulares, que sentiam o cheiro de óleo de rosas em manuscritos que não deviam ter sido tocados, que sussurravam entre si nos corredores escuros dos mosteiros. Eles não eram rebeldes. Eles não eram hereges. Eles eram apenas curiosos. E a curiosidade, em certos lugares, em certas épocas, era o pecado mais perigoso de todos. O ritual removido não era único, não era um caso isolado. Em Roma, na Biblioteca Vaticana, existem catálogos secretos, listas de manuscritos que foram corrigidos. A palavra oficial é sempre essa: corrigidos, nunca censurados, nunca mutilados, corrigidos. Como se arrancar uma página fosse um ato de melhoria, como se conhecimento pudesse ser corrigido pela ausência. Mas e se eu dissesse que há padrões? Que as páginas removidas não eram aleatórias, que certos tipos de rituais, certas práticas específicas eram sistematicamente apagadas de manuscritos em toda a Europa? Isso não seria coincidência, seria política. Seria controle, seria poder definindo o que pode e não pode ser conhecido. Esta noite, vamos além das histórias oficiais. Vamos olhar as bordas rasgadas de manuscritos que sobreviveram. Vamos investigar os catálogos secretos que listam o que foi removido. Vamos seguir os sussurros de monges mortos há séculos. E vamos perguntar a pergunta que ninguém quer responder. O que estava naquelas páginas e por que alguém tinha tanto medo delas? As sombras são profundas, mas há luz nas perguntas. A verdade nas ausências e a poderem saber o que tentaram esconder de nós. Vamos começar Toledo, Espanha, 1391. A cidade tinha acabado de passar por tumultos. Violência nas ruas, comunidades destruídas e, no caos, bibliotecas foram saqueadas. Manuscritos foram espalhados. Textos antigos mudaram de mãos. Alguns eram vendidos, outros eram escondidos. E alguns, os mais perigosos, eram examinados por olhos que sabiam o que procurar. Entre esses manuscritos estava um livro peculiar. Não tinha título na capa, não tinha autor identificado, mas suas páginas eram cobertas com rituais. Descrições detalhadas de cerimônias que misturavam tradições cristãs com práticas muito mais antigas. Havia invocações había gestos específicos. Havia momentos precisos para realizar cada ação. Era um manual, um guia completo, para algo que não devia existir. O manuscrito chegou às mãos de um inquisidor chamado Fernando de Valladolid. Fernando era conhecido por sua meticulosidade. Ele não queimava livros impulsivamente. Ele os estudava primeiro, entendia o que continham, então tomava decisões informadas sobre o que fazer com eles. Quando Fernando abriu aquele manuscrito de Toledo, ele passou 3 dias lendo, 3 dias trancado em seus aposentos, sem comer adequadamente, sem dormir mais que algumas horas, e quando emergiu, suas ordens foram claras. Não queime o livro. Remova as páginas 12 a 19, remova as páginas 34 a 38, remova a página 67, preserve o resto. Arquive sob selo da Santa Inquisição. Por que aquelas páginas específicas? O que elas continham que as outras não continham? Fernando nunca explicou publicamente. Mas ele escreveu um relatório, um documento secreto que foi arquivado junto com o manuscrito mutilado, e esse relatório, séculos depois, foi encontrado. Suas palavras eram reveladoras. As páginas removidas contêm rituais de transformação que não podem ser permitidos. Eles prometem poder sobre a própria natureza. Eles sugerem que o homem pode alterar sua essência. Esta é heresia. Mas mais que heresia, é perigoso, porque alguém pode acreditar, e acreditando pode tentar rituais de transformação. O que isso significava? Transformação do que em que? O relatório não explicava completamente, mas dava pistas, falava de jejuns prolongados, de estados alterados de consciência, de práticas que induziam visões de experiências que os praticantes descreviam como tornar-se outro, não simbolicamente, literalmente. Eles eram humanos. Mas durante o ritual, sentiam que se tornavam algo diferente, algo que transcendia os limites do corpo físico. Isso era possível, era real, ou era apenas ilusão induzida por jejum e privação sensorial? Fernando não se importava com a distinção. Para ele,
A crença era o perigo. Se as pessoas acreditassem que podiam transcender suas limitações humanas, se acreditassem que havia caminhos para poder que não passavam pela igreja, então a autoridade eclesiástica estava ameaçada. A ordem estava ameaçada. E tudo o que ameaçava a ordem precisava ser controlado ou eliminado. Mas Fernando não eliminou o manuscrito completamente. Ele o preservou mutilado e incompleto, mas preservado. Por quê? Porque conhecimento, mesmo conhecimento perigoso, tem valor para aqueles no poder. Tem valor ter acesso ao que os outros não têm. Tem valor saber o que está sendo negado às massas. É controle. É sempre sobre controle. Hoje, aquele manuscrito de Toledo ainda existe, está na Biblioteca Nacional de Espanha. Sob número de catalogação MIS 10.087, você pode solicitar vê-lo, mas quando chega à sua mesa, você percebe imediatamente as bordas irregulares, os cortes precisos, as páginas que não estão mais lá, e se você perguntar ao bibliotecário sobre as páginas faltantes, receberá um sorriso educado e uma resposta vaga. Danos do tempo, deterioração natural. Infelizmente, manuscritos antigos sofrem perdas, mas as bordas não mentem. Elas mostram cortes limpos, feitos com lâminas afiadas. Não há rasgos acidentais. Não há manchas de umidade. Não há sinais de deterioração orgânica. Há apenas ausência intencional, ausência cuidadosa, e se você for persistente, se realmente insistir. O bibliotecário pode mencionar casualmente que sim, há registros de que o manuscrito foi corrigido no século XVI. A palavra oficial, novamente, corrigido, como se arrancar conhecimento fosse correção. Como se censura fosse melhoria. Mas havia outros manuscritos em Toledo. Havia toda uma biblioteca de textos que misturavam tradições. Textos que vinham de uma época em que cristãos, muçulmanos e judeus viviam nas mesmas ruas, trocavam ideias, compartilhavam conhecimento, e nesses intercâmbios, rituais se misturavam, práticas se fundiam e surgiam coisas novas, coisas híbridas, coisas que não se encaixavam perfeitamente em nenhuma tradição ortodoxa. Esses textos eram especialmente perigosos, porque mostravam que as fronteiras entre religiões eram porosas, que rituais podiam ser adaptados, que práticas não pertenciam exclusivamente a uma fé, e para instituições que construíam seu poder sobre pureza doutrinária, sobre distinções claras entre nós e eles, essa fluidez era intolerável. Então as páginas eram removidas, os rituais híbridos eram apagados, e o que restava eram versões sanitizadas, versões que se encaixavam melhor nas narrativas oficiais, que não faziam perguntas inconvenientes, que não sugeriam que talvez, apenas talvez, a verdade fosse mais complicada do que a doutrina permitia. Pergunte a si mesmo, quantos outros manuscritos foram corrigidos assim? Quantas outras páginas foram removidas? Quantos outros rituais aí foram apagados da história? E o que essas ausências nos dizem sobre o que aqueles no poder realmente temiam? As respostas estão nas bordas irregulares, nas marcas de lâmina, no cheiro de óleo de rosas, em páginas que não deviam ter sido tocadas. As respostas estão no que não está mais lá. E às vezes, o que falta fala mais alto que o que permanece. Roma guarda segredos, muitos segredos, mais do que qualquer outra cidade na história. E no coração de Roma, atrás de portas que poucos atravessam, existe uma biblioteca. Não a biblioteca pública do Vaticano que turistas podem visitar, outra mais profunda, mais secreta, com catálogos que não são acessíveis online, com manuscritos que não aparecem em nenhum índice público. Havia um códice lá catalogado apenas como volume sixtólico, 377. Sem autor, sem data precisa, mas a análise do papel e da tinta sugeria século XIII. Talvez início do século XIV, era um livro de rituais, mas rituais estranhos. Rituais que não se encaixavam perfeitamente nas liturgias católicas oficiais. Tinham elementos familiares, água benta, incenso, orações em latim, mas também tinham elementos que vinham de outras tradições, gestos que lembravam práticas pagãs, invocações que usavam nomes que não eram de santos reconhecidos. Era híbrido, era sincrético, era perigoso. O códice passou por muitas mãos ao longo dos séculos. Cada proprietário deixava marcas, anotações nas margens, pequenos símbolos
que indicavam quais rituais haviam sido testados, quais funcionavam, quais produziam resultados e quais eram considerados arriscados demais para repetir. Não era. Era um manual religioso, mas não era ortodoxo. Era algo que existia nas margens, nos espaços entre a fé oficial e as práticas que as pessoas realmente realizavam quando ninguém estava olhando. Em 1687, o códice chegou às mãos de um cardeal chamado Benedetto Pamphili. Benedetto era sobrinho do Papa Inocêncio X. Tinha acesso a arquivos que outros nunca veriam e tinha interesse particular em textos esotéricos. Ele colecionava manuscritos sobre alquimia, sobre astrologia, sobre práticas mágicas. Não porque acreditava nelas necessariamente, mas porque conhecimento era poder. E conhecer o que estava sendo praticado nas sombras, mesmo que oficialmente condenado, era vantagem política. Benedetto leu o Códice Volume Sistólico 377 completamente, fez suas próprias anotações e então tomou uma decisão. Chamou um escriba de confiança, um homem que havia trabalhado para a família Pamphili por décadas, um homem que sabia guardar segredos e deu instruções específicas. Copia o códice completamente, mas omita as páginas 23, 24 e 25. Omita as páginas 41 a 45, omita as páginas 78 e 79, faça a cópia parecer completa. Não deixe marcas de que algo foi removido. E quando terminar, destrua essas páginas específicas do original. Queime-as, não deixe rastros. O escriba obedeceu. Trabalhou por semanas, copiou cada palavra, cada desenho, cada símbolo, exceto as páginas especificadas. Essas ele pulou, ajustou a numeração para que a omissão não fosse óbvia. E quando o trabalho estava completo, pegou as páginas proibidas do manuscrito original e as queimou. Viu o fogo consumir o pergaminho. Viu as palavras escurecerem e desaparecerem, e relatou ao cardeal que a tarefa estava concluída. Mas o escriba tinha sua própria curiosidade. Antes de queimar aquelas páginas, ele as leu. Não poderia evitar. Era humano. E humanos querem saber o que está sendo escondido. Ele leu as páginas 23, 24 e 25. Leu as páginas 41 a 45. Leu as páginas 78 e 79. E o que viu o perturbou profundamente. Não eram rituais de invocação de demônios, não eram feitiços de maldição, não eram nada tão dramático. Eram rituais de autoconhecimento, práticas meditativas, técnicas para alcançar estados alterados de consciência sem intermediários, sem padres, sem sacramentos, sem igreja. Eram caminhos diretos, caminhos que sugeriam que qualquer pessoa com disciplina e prática podia ter experiências espirituais profundas, experiências que não dependiam de autoridade institucional. E isso, percebeu o escriba, era o verdadeiro perigo. Não heresia teológica, mas autonomia espiritual. A ideia de que você não precisava de intermediários, que poderia encontrar o divino por conta própria, que sua experiência individual tinha validade. Isso minava toda a estrutura de poder da igreja, toda a necessidade de hierarquia, todo o controle que vinha de ser o único caminho válido para a salvação. O escriba queimou as páginas como ordenado, mas ele fez algo mais, algo que Benedetto não havia pedido. Ele escreveu um resumo breve e codificado, escondido em outro documento completamente diferente. Um livro de contabilidade da família Pamphili. Entre registros de despesas domésticas e pagamentos a fornecedores, ele inseriu algumas linhas em código. Linhas que descreviam, de forma compactada, o essencial dos rituais que havia sido forçado a destruir. Por que fez isso? Talvez consciência, talvez rebeldia silenciosa, talvez a sensação de que conhecimento, uma vez criado, merecia existir. Mesmo que sua existência fosse perigosa, mesmo que sua sobrevivência fosse clandestina, aquele livro de contabilidade ainda existe. Está nos arquivos da família Pamphili, agora parte de uma coleção maior, na Biblioteca Doria Pamphilj em Roma. E se você souber onde procurar, se souber decifrar o código simples que o escriba usou, pode ler aquelas linhas. Pode descobrir em forma resumida o que estava nas páginas proibidas do Códice Volume Sistólico 377, mas o códice em si, a cópia que Benedetto encomendou, está na biblioteca secreta
do Vaticano. Sob o mesmo número de catalogação versus en 377 em completo, aparentemente intocado, sem indicação de que algo foi omitido, a não ser que você compare com descrições antigas, a não ser que você encontre referências em outros documentos a rituais específicos que deveriam estar no códice, mas não estão. As ausências são fantasmas, assombram os espaços entre as páginas, gritam silenciosamente através dos séculos e dizem uma verdade simples: conhecimento pode ser suprimido, mas a supressão em si é informação. A censura revela o que era temido, e o medo revela onde estava o verdadeiro poder. Pergunte a si mesmo: quantos outros códices foram copiados assim, com omissões cuidadosas, com rituais estrategicamente removidos? Quantas outras vezes escribas receberam ordens para destruir páginas específicas? E quantos desses escribas, movidos por curiosidade ou consciência, deixaram rastros codificados? Deixaram pistas para quem viesse depois? As respostas estão nos arquivos, nos livros de contabilidade, nas margens de documentos que parecem não ter nada a ver com religião, estão escondidas em códigos simples, esperando serem decifradas, esperando que alguém faça as perguntas certas. Nos scriptoriums medievais, havia ferramentas específicas para cada tarefa: penas para escrever, pedra-pomes para preparar o pergaminho, réguas para manter linhas retas, e lâminas muito afiadas, oficialmente eram para parar o pergaminho, para cortar folhas no tamanho correto, para remover imperfeições, mas lâminas também serviam para outras coisas não oficiais, coisas que não eram discutidas abertamente. Eles eram copistas, mas não eram apenas copistas. Eles eram guardiões de conhecimento. Eles viam o que estava nos textos antigos, viam o que os autores originais haviam escrito, e viam também, quando ordens vinham de cima, ordens para omitir, ordens para alterar, ordens para remover. E as lâminas em suas mesas se tornavam instrumentos de censura. Não era sempre dramático. Não havia cerimônias de queima de livros. Não havia proclamações públicas. Era silencioso, não era metódico. Um monge recebia instruções. Um abade sussurrava em seu ouvido. Um visitante poderoso indicava sutilmente que certa passagem não devia aparecer na cópia que estava sendo produzida. E o copista, sabendo onde estava seu pão e sua segurança, obedecia. A lâmina deslizava sob a página. Cortava perto da encadernação, precisa, limpa, a página era removida, levada para longe, às vezes queimada, às vezes arquivada separadamente. E o manuscrito continuava incompleto, mas aparentemente intacto, a não ser pelas bordas que alguém observador podia notar. Havia um copista chamado Wilhelm, trabalhava no mosteiro de Sankt Golan, na Suíça. Era o ano 1478. Wilhelm era conhecido por sua precisão. Suas cópias eram perfeitas. Cada letra exatamente como no original. Cada espaçamento medido com régua. Ele tinha orgulho de seu trabalho, orgulho de preservar textos para gerações futuras, mas então ele recebeu um manuscrito que mudou tudo. Era um tratado sobre oração contemplativa, escrito por um monge anônimo 2 séculos antes. O texto descrevia técnicas meditativas, maneiras de aquietar a mente, de alcançar estados de profunda paz interior, de sentir união com o divino sem palavras, sem conceitos, sem imagens. Era místico, mas não era herético. Pelo menos não obviamente. Estava dentro dos limites da ortodoxia, quase. Wilhelm começou a copiar, e conforme copiava, conforme lia cada palavra cuidadosamente para reproduzir com exatidão, algo nele ressoava. As técnicas descritas faziam sentido, pareciam verdadeiras, pareciam práticas, né? Ele pensou em experimentá-las, ele mesmo, em seguir as instruções, em ver se alcançaria os estados que o autor anônimo descrevia. Mas então, o abade do mosteiro veio visitá-lo, olhou o manuscrito que Wilhelm estava copiando, leu algumas páginas, e seu rosto se fechou. Wilhelm, disse o abade, quando você chegar às páginas 34 a 37, não as copie, omita-as. Continue da página 38 como se nada estivesse faltando. Wilhelm ficou confuso, mas Padre Abade, isso quebrará a continuidade do texto. O autor está explicando uma técnica em sequência. Se eu pular essas páginas, você fará o que foi ordenado, interrompeu o abade.
Sua voz era firme. Não havia espaço para discussão. Essas páginas elas contêm instruções que podem levar ao que a igreja chama de quietismo. A ideia de que podemos alcançar Deus sem mediação da igreja, sem sacramentos, sem padres, apenas sentando em silêncio. Você entende o perigo? Wilhelm entendeu. Entendeu que não era sobre teologia, era sobre poder, era sobre manter controle. Se as pessoas pudessem ter experiências espirituais profundas sozinhas, em suas celas, sem necessidade de hierarquia eclesiástica, então, o que restava do poder da igreja? A autoridade institucional dependia de dependência. As pessoas precisavam acreditar que não podiam alcançar salvação por conta própria, que precisavam de intermediários, que precisavam da igreja. Wilhelm obedeceu, pulou as páginas 34 a 37, fez a omissão parecer natural, ajustou a transição e a cópia ficou aparentemente completa. Quem a lesse não saberia que algo faltava, a não ser que tivesse acesso ao manuscrito original. E quantas pessoas teriam? Mas Wilhelm não esqueceu. As palavras que havia lido nas páginas 34 a 37 ficaram em sua mente. Ele as memorizou e à noite, em sua cela, quando todos dormiam, ele tentava as técnicas. Sentava-se em silêncio, aquietava sua mente, seguia as instruções que havia sido proibido de copiar. E descobriu que funcionavam, não de forma dramática, não com visões ou revelações, mas com uma paz profunda, um silêncio interior que ele nunca havia experimentado antes. Isso o tornava herege. Ele ainda rezava as orações canônicas, ainda assistia missa, ainda obedecia às regras do mosteiro, mas agora tinha algo que era só seu, uma prática interior que não dependia de ninguém. E isso, percebeu, era o que a igreja temia. Não heresia, mas autonomia, independência espiritual, a ideia de que você podia encontrar o divino sem permissão. Wilhelm nunca falou sobre suas práticas, nunca revelou que havia memorizado as páginas proibidas. Viveu sua vida aparentemente obediente, copiou muitos outros manuscritos. E sempre que recebia ordens para omitir certas passagens, obedecia sem questionar, mas em sua mente mantinha uma biblioteca secreta, fragmentos de textos proibidos que havia visto e memorizado, conhecimento que sobrevivia apenas em sua consciência. Quando Wilhelm morreu em 1502, esse conhecimento morreu com ele, ou quase, porque ele havia feito uma pequena rebeldia. Em um manuscrito que copiou anos depois, um texto completamente diferente sobre vida monástica, ele inseriu uma nota codificada nas margens. Parecia apenas um desenho decorativo, mas era um código, e esse código ser decifrado. Dice en páginas 34-37 de Tratado sobre Oração Contemplativa contém a chave. Procurem o manuscrito original em Sankt Golan. Não acreditem nas cópias. Esse manuscrito com a nota codificada de Wilhelm sobreviveu, está hoje na biblioteca da Universidade de Basel, e a nota continua lá, esperando que alguém perceba que não é apenas decoração, que é mensagem, que é resistência. Quantos outros copistas fizeram coisas semelhantes? Quantos outros memorizaram passagens proibidas? Quantos outros, deixaram pistas codificadas? As ferramentas de censura também podiam ser ferramentas de preservação. As lâminas que cortavam páginas também podiam cortar códigos em margens. E a obediência aparente podia esconder desobediência silenciosa. Pergunte a si mesmo: quando você vê um manuscrito antigo aparentemente completo, como sabe que nada foi removido, como distingue entre completude genuína e censura cuidadosa? As bordas podem mentir, a numeração pode ser ajustada, mas há sempre sinais. Para quem sabe procurar, para quem faz as perguntas certas, havia rumor, sempre há rumores em certos mosteiros, em certas ordens religiosas, sobre rituais que não eram realizados durante o dia, que não aconteciam durante as horas canônicas oficiais. Mas à meia-noite, quando todos deviam estar dormindo, quando o silêncio era absoluto, eles eram monges devotos, mas não eram apenas isso. Tinham práticas secretas, práticas que vinham de textos antigos, textos que oficialmente não deviam ser lidos, textos que haviam sido censurados, mas conhecimento censurado não desaparece completamente. Sobrevive em fragmentos, em memórias, em sussurros passados de geração para geração. O ritual da meia-noite não tinha nome oficial. Diferentes grupos chamavam de coisas diferentes. Alguns diziam a vigília secreta. Outros chamavam de
o encontro silencioso, mas todos concordavam que era algo que vinha de antes, de muito antes de práticas que os primeiros cristãos haviam herdado de tradições mistéricas, de iniciações que prometiam transformação, de experiências que mudavam quem você era fundamentalmente. O que acontecia à meia-noite, os detalhes variavam, mas havia elementos comuns. Jejum, sempre havia jejum preparatório. Dias sem comer plenamente, apenas água e pão. O corpo tinha que estar limpo, vazio, preparado. E então, na noite escolhida, aqueles que iam participar se levantavam silenciosamente de suas celas. Não acendiam velas, caminhavam no escuro, conheciam cada pedra do chão. Cada curva do corredor chegava a um lugar específico. Uma capela não usada, um porão esquecido, um lugar onde ninguém olhava. Ali, sentavam-se em círculo, no escuro completo. E começavam respiração, sincronizada. Todos respirando juntos entrada. Em saída, entrada em saída. O som enchia o espaço, tornava-se a única realidade. E conforme respiravam algo acontecia, a consciência mudava. O senso de separação começava a dissolver. Você não era apenas você. Era parte do círculo, parte da respiração coletiva, parte de algo maior. Havia palavras, às vezes, mantras simples repetidos infinitamente. Não eram palavras comuns. Não eram orações que você rezaria na igreja. Eram sons, sílabas antigas, que vinham de línguas esquecidas, que tinham poder não pelo significado, mas pela vibração, pelo efeito na mente de quem os repetia. Quanto tempo durava? Horas, às vezes a noite inteira, até o amanhecer começar a clarear o céu. E quando terminava, quando os participantes lentamente retornavam à consciência normal, voltavam a ser apenas monges, aparentemente idênticos aos outros, mas sabendo que tinham experimentado algo que não podia ser descrito, apenas vivido. Mas havia textos que descreviam o ritual, textos que davam instruções, que explicavam os passos, que alertavam sobre os perigos, que prometiam as recompensas. E esses textos eram caçados, eram procurados por aqueles que queriam eliminar tais práticas, porque rituais secretos eram ameaças, eram núcleos de poder fora do controle oficial. Eram lugares onde a autoridade institucional não alcançava. Em 1523, a Inquisição em Valência, Espanha, recebeu denúncia. Um monge arrependido relatou que em seu mosteiro um grupo realizava reuniões noturnas ilícitas. Não deu muitos detalhes. Tinha medo de ser associado demais, mas disse o suficiente para despertar interesse. Inquisidores chegaram ao mosteiro sem aviso, revistaram as celas, examinaram a biblioteca, interrogaram os monges e encontraram algo, um manuscrito escondido. Não na biblioteca oficial, mas debaixo de uma tábua solta no chão de uma cela. O manuscrito não tinha título, tinha apenas páginas numeradas e descrevia, passo a passo, um ritual noturno. Os inquisidores leram com atenção, tomaram notas, e então fizeram algo interessante. Não queimaram o manuscrito, não destruíram completamente. Em vez disso, removeram páginas específicas, as páginas que davam as instruções mais detalhadas, as páginas que explicavam exatamente como induzir os estados alterados de consciência, as páginas que eram essencialmente o manual do ritual. Por que preservar o resto? Porque o resto era útil, descrevia os sinais de que o ritual estava sendo praticado, os comportamentos que delatavam os participantes. Isso era informação valiosa para caçar outros grupos, outros mosteiros onde práticas similares podiam estar acontecendo. Conhecimento sobre o inimigo tinha valor. Mesmo que o inimigo fosse apenas monges buscando experiências espirituais diretas, aquele manuscrito, mutilado, foi arquivado, catalogado sob práticas desviantes, monasticismo, e lá permaneceu por séculos, até que em 1890, um historiador chamado Miguel Hernández encontrou... Miguel estava pesquisando história monástica. Não tinha interesse particular em esoterismo ou rituais secretos, mas quando viu aquele manuscrito, percebeu que algo faltava. As bordas irregulares eram óbvias, e havia referências no texto a instruções detalhadas na seção anterior que não existiam mais. Miguel tentou descobrir o que havia sido removido, pesquisou outros arquivos, procurou manuscritos similares e encontrou fragmentos em outros lugares da Espanha, em Portugal. Na França, manuscritos que pareciam descrever rituais semelhantes. Nenhum estava completo,
Todos haviam sido censurados. Mas comparando os fragmentos, comparando o que cada um preservava, Miguel conseguiu reconstruir parcialmente o ritual original. E o que descobriu o intrigou profundamente. Não era nada satânico, não envolvia invocações malignas, era simplesmente uma técnica meditativa avançada, baseada em controle da respiração, repetição de sons e foco mental prolongado. Coisas que hoje seriam reconhecidas como práticas contemplativas legítimas. Mas na época, práticas que davam poder espiritual direto aos praticantes eram vistas como ameaças. Miguel publicou suas descobertas em uma revista acadêmica obscura. Poucos leram, ainda menos se importaram, mas ele havia documentado algo importante. Havia mostrado que rituais que foram censurados não eram necessariamente perigosos, eram apenas autônomos. E a autonomia espiritual, para instituições que dependiam de controle, era o perigo máximo. Pergunte a si mesmo: quantos outros rituais foram censurados assim? Quantas outras práticas foram removidas de manuscritos? E quantas dessas práticas eram genuinamente úteis? Técnicas eficazes para desenvolvimento espiritual que foram perdidas simplesmente porque davam poder às pessoas erradas? Há lugares onde o silêncio tem peso físico, onde o ar é denso com segredos, onde cada corredor parece sussurrar "não pergunte", e na Biblioteca Apostólica Vaticana há portas que permanecem trancadas, salas que não aparecem, mapas, catálogos que não são digitalizados, arquivos que oficialmente não existem, eles eram documentos oficiais, mas não eram para consumo público. Eram registros de censura, listas de manuscritos que haviam sido corrigidos, relatórios de inquisidores sobre textos problemáticos, instruções precisas sobre quais páginas remover de quais livros. Era uma metabiblioteca. Uma biblioteca sobre o que não devia estar em bibliotecas. Pouquíssimas pessoas tinham acesso, cardeais específicos, historiadores selecionados com propósitos muito específicos. E esses poucos que entravam assinavam acordos de confidencialidade, concordavam em não revelar o que viam, não publicar detalhes, não expor a extensão da censura histórica da Igreja. Mas havia vazamentos, sempre há vazamentos pequenos ou fragmentados, um estudioso que memoriza algo que não devia, um bibliotecário que faz cópia de um documento e o esquece em lugar errado, um pesquisador que sussurra para colega sobre descoberta perturbadora. E ao longo de décadas, séculos, uma imagem começou a emergir, uma imagem do que estava nesses arquivos secretos. Havia listas longas, manuscritos organizados por convento, por região, por século, e ao lado de cada manuscrito, anotações, páginas 12-15 removidas, conteúdo sobre práticas de jejum extremo, não aprovadas, páginas 34-40 censuradas, ritual de invocação direta sem intermediação clerical, páginas 67-72 destruídas, técnicas de êxtase místico consideradas perigosas. As listas eram meticulosas, burocraticamente precisas, como se censura fosse apenas trabalho administrativo, como se apagar conhecimento fosse tarefa rotineira. E talvez fosse para aqueles que faziam, era apenas seguir ordens, proteger a ortodoxia, manter controle, nada pessoal, apenas política. Mas havia algo mais nesses arquivos, algo que poucos esperavam: cópias secretas das páginas removidas. Não de todos os manuscritos, mas de alguns. Os mais importantes, os mais perigosos, porque aqueles que censuravam também entendiam o valor. Entendiam que conhecimento proibido tinha poder. E poder não devia ser completamente destruído, apenas controlado, mantido em mãos certas. Então existiam nesses arquivos secretos versões completas de textos que publicamente estavam mutilados, rituais que oficialmente haviam sido apagados, mas preservados. Para quem? Para quando? Ninguém sabia ao certo. Talvez para estudo futuro, talvez para uso em circunstâncias especiais, talvez apenas porque poder é ter o que os outros não têm. Havia rumores de que certos papas, certos cardeais, praticavam alguns desses rituais proibidos, em privado, longe de olhares que usavam técnicas que publicamente condenavam, que experimentavam estados de consciência que oficialmente negavam ser possíveis. Eram apenas rumores impossíveis de verificar, mas persistentes. E rumores persistentes geralmente têm alguma verdade. Em 1998,
por breve período, esses arquivos foram parcialmente abertos. Projeto de transparência, tentativa de melhorar a imagem da igreja. Alguns poucos pesquisadores entraram, viram os catálogos, fotografaram o que puderam, mas rapidamente o acesso foi revogado, muito sensível, muita exposição, e as portas se fecharam novamente. Mas alguns documentos saíram. Fotografias feitas rapidamente. Notas escondidas em bolsos. E esses fragmentos revelaram algo surpreendente. A censura não havia parado no século XVI. Continuava no século XVII, no XVIII, no XIX, até no fim de manuscritos ainda estavam sendo corrigidos. Páginas ainda estavam sendo removidas. A prática não era antiga, era contemporânea. Por quê? Porque rituais sobreviviam. Conhecimento proibido circulava, em grupos secretos dentro da própria igreja, em ordens religiosas marginais, em mosteiros remotos onde a autoridade central não alcançava perfeitamente. E periodicamente, quando esses textos eram descobertos, a resposta era a mesma, de sempre remover, censurar, em controlar. Mas algo havia mudado. No mundo moderno, com fotocópias, com digitalizações, com internet, censura total era impossível. Podiam remover páginas dos originais, mas cópias existiam em outros lugares, né? Fotografias circulavam, informação vazava, o controle estava escapando. E aqueles que dependiam de controle percebiam. Isso tornava os arquivos secretos ainda mais importantes, porque ali estava o registro, o mapa completo de tudo que havia sido censurado. E se você tinha esse mapa, podia procurar, podia encontrar as cópias sobreviventes, podia reconstruir o conhecimento que deveria ter sido perdido. Pergunte a si mesmo, o que mais está nesses arquivos? Que outros manuscritos foram censurados? Que outros rituais foram proibidos? E quem hoje tem acesso? Quem está usando esse conhecimento? Para quê? As portas estão trancadas, mas portas trancadas fazem perguntas. Perguntas altas, perguntas que ecoam. O que vocês estão escondendo? Por que ainda? Depois de tantos séculos, por que o segredo persiste? Histórias têm reviravoltas. Às vezes o que foi perdido retorna. Às vezes o que foi escondido é encontrado. E às vezes aqueles que censuraram cometem erros. Era 1842. Em um mercado de antiguidades em Paris, um colecionador chamado Jacques Dubois encontrou algo interessante. Um manuscrito iluminado, medieval, português, século XIV, belas ilustrações. Texto em latim, claro. Parecia ser um livro de horas. Orações para diferentes momentos do dia. Comum, não particularmente raro. Mas algo chamou a atenção de Jacques. Havia uma página solta. Não encadernada, apenas guardada entre as páginas do manuscrito, como marcador de páginas. Mas quando Jacques olhou mais de perto, percebeu que não era marcador. Era uma página que havia sido removida. Os cortes na borda correspondiam perfeitamente às marcas no manuscrito. Era a página que faltava. Alguém a havia arrancado, mas por algum motivo não a havia destruído, apenas guardado separadamente. Jacques leu a página com cuidado. Não era oração comum. Era a descrição de um ritual de purificação que envolvia jejum de 3 dias, banho em água nascente sob lua nova e repetição de certas palavras em voz baixa durante toda uma noite. O ritual prometia a limpeza da alma e a abertura de visão interior. Não era herético, obviamente, mas era íntimo, direto, não mencionava padres, não mencionava confissão. Era algo que você podia fazer sozinho. Jacques comprou o manuscrito, levou para casa e começou a pesquisar quem havia criado esse texto. Por que essa página específica havia sido removida, mas preservada, e encontrou pistas. Nas margens de outras páginas havia anotações iniciais MS e uma data 1578. Com essas pistas, Jacques começou busca em arquivos e encontrou Manuel Silva, monge português. Viveu no mosteiro de Alcobaça. E em 1578 havia sido acusado de promover práticas espirituais não autorizadas. O processo contra ele estava documentado. Ele havia defendido a ideia de que cada pessoa podia purificar-se espiritualmente sem necessariamente passar por confissão, que rituais pessoais tinham valor, que experiência direta era válida. Manuel não foi condenado à morte, não foi torturado, mas foi silenciado, forçado a retratar-se publicamente. E seus textos foram confiscados.
O manuscrito que Jacques havia comprado era provavelmente um dos textos de Manuel, e a página solta era provavelmente o ritual que havia sido considerado mais problemático. Removido para censura, mas alguém, talvez o próprio Manuel, talvez algum simpatizante, havia preservado secretamente. Jacques decidiu experimentar. Seguiu as instruções da página, jejuou por 3 dias, encontrou nascente próxima a Paris, esperou a lua nova, e à noite, sozinho, repetiu as palavras conforme instruído. Não esperava nada dramático, era homem racional, colecionador de antiguidades, não místico, mas algo aconteceu, não visão, não revelação dramática, mas uma clareza, um estado mental que ele nunca havia experimentado, como se pensamentos nebulosos se organizassem, como se confusão interna se aquietasse. Durou apenas alguns minutos, mas foi real, foi inegável. Jacques escreveu sobre a experiência em seu diário e depois fez algo corajoso. Publicou artigo em revista literária francesa. Descreveu o manuscrito. Descreveu a página removida. Descreveu o ritual e sua experiência. Não como misticismo, mas como fenômeno psicológico interessante, como técnica que induzia estado mental específico. O artigo causou pequeno escândalo. A Igreja Católica na França protestou, exigiu que Jacques revelasse onde estava o manuscrito. Queriam confiscá-lo, corrigi-lo novamente, mas Jacques recusou. Argumentou que era propriedade privada, patrimônio histórico, e tinha direitos. A disputa durou meses, mas eventualmente a igreja desistiu. Havia questões maiores e um manuscrito de 500 anos não era prioridade, mas deixaram claro, se Jacques publicasse o ritual completo, se divulgasse as palavras exatas, haveria consequências. Jacques nunca publicou as palavras, mas manteve o manuscrito. E quando morreu em 1871, deixou para a Biblioteca Nacional da França, sob condição que fosse acessível a pesquisadores, que não fosse censurado novamente, e assim está até hoje catalogado, preservado com a página que deveria ter sido destruída, reintegrada ao manuscrito. Quantas outras páginas censuradas sobreviveram assim, guardadas por simpatizantes, escondidas em lugares improváveis, esperando serem redescobertas? E quantas pessoas ao longo dos séculos, experimentaram esses rituais proibidos. Descobriram que funcionavam, que produziam efeitos reais. A censura pressupõe que o censurado é perigoso. Mas perigo pode ser muitas coisas. Pode ser falso ou enganoso, é prejudicial. Ou pode ser simplesmente poderoso. E poder nas mãos erradas, poder fora do controle institucional, é sempre classificado como perigoso. Pergunte a si mesmo, que outros rituais foram censurados, mas sobreviveram? Que outras páginas arrancadas estão guardadas em gavetas esquecidas, esperando que alguém as encontre? Esperando que alguém as reintegre? Códigos eram a forma mais segura de preservação. Não eram óbvios. Não atraíam a atenção de censores que olhavam rapidamente. Mas para iniciados, para aqueles que sabiam o sistema, o significado era claro. Havia um manuscrito famoso em Praga, o Codex Gigas, conhecido como a Bíblia do Diabo, por causa de uma ilustração dramática de demônio em página inteira. Mas o que poucos notam são as margens. Ao longo de centenas de páginas, há pequenos símbolos, pontos, traços, marcas que parecem decorativas, mas não são aleatórias. Seguem padrão. E se você souber o código, revelam mensagens. Não eram mensagens heréticas. Não eram conjuros demoníacos, como o nome do manuscrito sugeria. Eram instruções práticas, técnicas meditativas, correspondências entre certas orações e estados mentais específicos. Era conhecimento sobre como usar os textos religiosos oficiais de maneiras não oficiais, como transformar a liturgia em ferramenta de transformação pessoal. Quem criou esses códigos? Provavelmente monges que entendiam o perigo de conhecimento aberto, que sabiam que certos ensinamentos não podiam ser escritos claramente, mas podiam ser preservados em código para gerações futuras. Para quem viesse depois e soubesse procurar. E funcionava, séculos depois, estudiosos que analisavam esses manuscritos começavam a notar padrões, marcas que se repetiam, símbolos que apareciam em contextos específicos. E lentamente, pacientemente, começavam a decifrar, a reconstruir o que havia sido codificado. Havia outro tipo de código, mais sofisticado, chamado de código temático, não usava símbolos secretos,
usava a própria narrativa do texto. Certas histórias bíblicas eram contadas com ênfases específicas. Certos detalhes eram incluídos ou omitidos, e essas escolhas, para quem sabia ler, revelavam camadas de significado. Por exemplo, a história de Moisés no monte. Texto oficial fala de receber mandamentos. Mas certos manuscritos incluíam detalhes sobre o jejum de 40 dias, sobre a solidão absoluta, sobre o estado mental que precede revelação. E esses detalhes, aparentemente devocionais, eram na verdade instruções. Se você quisesse experiência similar, eis o que precisava fazer: reroar, engusolar-se, a preparar a mente. Censores não podiam remover histórias bíblicas. Era um texto sagrado, mas copistas inteligentes podiam adicionar detalhes, podiam enfatizar certos aspectos. E assim, conhecimento sobre práticas espirituais diretas sobrevivia escondido dentro de narrativas aprovadas. Mas havia perigo se alguém notasse o padrão, se alguém percebesse que certos manuscritos sistematicamente incluíam os mesmos detalhes suspeitos. Então a investigação começaria, e páginas seriam removidas não pelo que diziam explicitamente, mas pelo que sugeriam implicitamente. Isso aconteceu várias vezes. Inquisidores aprenderam a procurar padrões, desenvolveram seus próprios códigos para marcar manuscritos suspeitos. E quando encontravam livros que sistematicamente enfatizavam práticas individuais, práticas que não requeriam mediação clerical, agiam. Mas a batalha era assimétrica. Havia mais copistas que censores, mais manuscritos que olhos para vigiá-los. E enquanto a autoridade tentava controlar, conhecimento vazava, circulava, sobrevivia em formas cada vez mais criativas. Havia grupos secretos de copistas, não oficialmente reconhecidos, mas que se comunicavam, que compartilhavam códigos que coordenavam preservação de conhecimento proibido. Se manuscrito era censurado em uma região, cópias completas existiam em outras. Se ritual era banido em um país, sobrevivia em outro. Era rede distribuída de resistência silenciosa, e as margens eram suas ferramentas favoritas, porque a autoridade lia o texto principal, mas raramente prestava atenção total às decorações marginais, aos pequenos desenhos, às anotações que pareciam pessoais. Ali, escondido em plena vista, conhecimento esperava: pergunte a si mesmo. Quantos manuscritos você já viu? Em museus, em bibliotecas, em reproduções? E quantas vezes olhou realmente às margens, procurou padrões? Perguntou se aqueles pequenos símbolos significavam algo? As mensagens estão lá, esperando, não em todos os manuscritos, mas em muitos. E para cada geração que aprende a decifrar, conhecimento ressurge, volta à vida. Prova que censura total é impossível, que informação encontra caminhos sempre. Apesar de séculos de censura, alguns rituais sobreviveram intactos, não em forma escrita, mas em prática viva, transmitidos oralmente, de mestre para discípulo, de geração para geração, e essas transmissões orais foram, em muitos casos, mais resistentes que textos escritos. Eles eram monges, eremitas, pessoas devotas, mas mantinham práticas que vinham de antes da institucionalização da fé, práticas que eram anteriores aos concílios, aos dogmas fixados. As ortodoxias estabelecidas eram vestígios de cristianismo primitivo, quando ainda não havia uma única forma correta. Quando diversidade era normal. Em desertos do Egito, no século IV, eremitas desenvolveram técnicas, formas de oração que induziam estados alterados. Repetição de frases curtas: Senhor, tenha piedade, 1000 vezes, 10.000 vezes, até que as palavras perdessem significado, até que se tornassem apenas som, vibração. E nessa vibração algo acontecia, consciência se expandia ou se aquietava, dependendo da perspectiva. Essas técnicas nunca foram oficialmente banidas, mas também nunca foram oficialmente ensinadas, né? Existiam nas margens, praticadas por aqueles que buscavam experiências diretas, que não se satisfaziam com rituais coletivos, que queriam algo mais profundo, mais pessoal, e sobreviveram em mosteiros remotos. Em comunidades isoladas, no Monte Athos, na Grécia, monges ainda praticam formas de oração que remontam aos primeiros séculos. Sentam-se em posturas específicas, controlam a respiração, sincronizam movimentos corporais com repetições verbais e alcançam estados que descrevem como união com o divino.
Mas e se eu dissesse que essas práticas têm equivalentes em outras tradições? Que técnicas similares existem no sufismo, no budismo, no hinduísmo, que há padrões universais em práticas contemplativas. E que talvez, apenas talvez, esses padrões apontem para algo real, algo sobre como consciência humana funciona, sobre estados que podem ser alcançados através de métodos específicos. A Igreja oficial sempre teve ambivalência com o místico. Por um lado, eram úteis, provavam que fé produzia experiências reais, mas por outro, eram perigosos, porque suas experiências não dependiam de instituição, aconteciam em celas privadas, em momentos de solidão, sem testemunhas, sem controle, então místicos eram tolerados. Até certo ponto, enquanto não ameaçassem estruturas de poder, enquanto não reivindicassem que seus caminhos eram superiores aos oficiais, enquanto permanecessem humildes, obedientes, subordinados, mas alguns não permaneciam. Alguns começavam a ensinar, a reunir discípulos, a formar movimentos, e então eram silenciados, não sempre violentamente, às vezes sutilmente, transferidos para locais remotos, proibidos de escrever, isolados de potenciais seguidores. E seus textos, quando existiam, eram censurados, páginas específicas removidas, aquelas que davam instruções muito claras, que tornavam as práticas muito acessíveis, que democratizavam o poder espiritual, mas as práticas continuavam porque não dependiam de texto, dependiam de transmissão viva, de alguém mostrando para alguém, de experiência compartilhada, e isso era mais difícil de censurar. Você não podia arrancar páginas de uma tradição oral, não podia queimar memórias. Havia uma prática chamada vigilância noturna. Simples, você ficava acordado a noite inteira, sem ler, sem rezar formalmente, apenas sentado, atento, observando sua própria mente. E conforme a noite avançava, conforme cansaço aumentava, algo, curioso acontecia, a tagarelice mental diminuía, pensamentos se tornavam mais espaçados, e havia momentos de silêncio interno, momentos de clareza estranha. Não era encorajado oficialmente, mas não era proibido, estava em zona cinzenta, e nessa zona sobrevivia. Monges a praticavam, alguns desenvolviam habilidade notável, podiam ficar acordados por dias, mantendo clareza mental, sem alucinações, sem deterioração cognitiva, era como se tivessem aprendido a descansar sem dormir, a regenerar a consciência sem consciência. Cientistas modernos ficaram fascinados quando estudaram essas práticas. Descobriram que meditadores experientes tinham padrões cerebrais únicos, que podiam induzir estados que se assemelhavam ao sono profundo enquanto permaneciam conscientes, que tinham controle sobre funções autonômicas que normalmente não são voluntárias, mas isso não era novo. Antigos praticantes sabiam, não em termos científicos, mas sabiam empiricamente. Sabiam que funcionava, que produzia resultados e transmitiam esse conhecimento cuidadosamente e seletivamente para aqueles considerados prontos. Por que seletivamente? Por que não ensinar todos? Porque práticas intensas podem ser perigosas sem preparação adequada. Podem desestabilizar, podem induzir experiências para as quais a pessoa não está pronta. Então havia graduações. Você começava com práticas simples. E apenas se demonstrasse estabilidade, disciplina, genuíno compromisso, era introduzido a técnicas mais avançadas. Isso criava hierarquia natural, baseada não em posição oficial, mas em experiência real. E essa hierarquia alternativa era ameaça, porque sugeria que a autoridade espiritual vinha de realização, não de ordenação, de prática, não de credenciais institucionais. Pergunte a si mesmo. Essas práticas ainda existem? Ainda são transmitidas? E se você quisesse aprender, onde procuraria mosteiros remotos, comunidades contemplativas? Ou talvez em mundo moderno, essas técnicas tenham encontrado novos nomes, mindfulness, meditação, práticas seculares que são essencialmente as mesmas técnicas antigas com roupagem contemporânea. Há campo acadêmico que estuda textos censurados, chama-se História da Censura, ou às vezes arqueologia textual. Ideia é reconstruir o que foi perdido, não apenas catalogar o que sobreviveu, mas mapear o que foi deliberadamente apagado. Eles eram pesquisadores meticulosos, comparavam diferentes versões do mesmo manuscrito, notavam discrepâncias
quando uma versão tinha certas passagens e outra não, quando bordas mostravam sinais de remoção, quando numeração de páginas tinha saltos inexplicáveis. Cada anomalia era pista. Cada irregularidade, evidência de intervenção. E padrões emergiam. Certos tipos de conteúdo eram sistematicamente censurados. Rituais que enfatizavam experiência direta. Removidos, técnicas meditativas detalhadas, apagadas, descrições de estados alterados de consciência, eliminadas, qualquer coisa que sugerisse autonomia espiritual, censurada, mas havia exceções curiosas. Textos sobre magia cerimonial, sobre invocações de anjos e demônios, eram às vezes preservados. Por quê? Porque eram considerados menos perigosos. Magia requeria ferramentas específicas, rituais complexos, conhecimento especializado. Não era algo que qualquer pessoa podia simplesmente fazer. Então, paradoxalmente, era menos ameaçador que meditação simples. Meditação era perigosa precisamente porque era acessível. Você não precisava de ferramentas, não precisava de textos raros, apenas disciplina, tempo, intenção. E isso democratizava poder espiritual de forma que feitiçaria elaborada não fazia. Pesquisadores documentaram isso extensivamente. Criaram bancos de dados de manuscritos censurados. Mapearam padrões geográficos. Em certas regiões, a censura era mais severa. Em outras, mais relaxada. E às vezes, você podia reconstruir ritual completo, comparando fragmentos de múltiplas fontes. Era como quebra-cabeça. Página removida de manuscrito espanhol podia ser encontrada preservado em versão portuguesa. Ritual banido na Itália sobrevivia completo em cópia francesa. E juntando todas as peças, imagem emergia. Havia um projeto fascinante, iniciado em 2003, chamado Projeto Páginas Perdidas. Grupo internacional de acadêmicos decidiu sistematicamente catalogar todas as instâncias conhecidas de censura textual em manuscritos religiosos europeus entre 1200 e 1800. Visitaram bibliotecas, examinaram milhares de manuscritos, fotografaram bordas rasgadas, documentaram padrões de corte e criaram base de dados massiva. O que descobriram foi revelador. Censura não era aleatória. Seguia políticas claras. Durante certos períodos, certos tipos de textos eram alvo. Durante Contra-Reforma, foco era em qualquer coisa que parecesse protestante, mas também em práticas místicas que enfatizavam experiência individual sobre autoridade clerical. Durante a Inquisição Espanhola, alvo eram textos que misturavam tradições cristãs com influências judaicas ou islâmicas. E durante o Iluminismo, ironicamente, alvo eram textos que defendiam fé baseada em experiência versus razão. Cada era tinha seus medos específicos, e medos se refletiam em padrões de censura. Era possível ler história política e cultural através das ausências, através do que foi removido. Mas o projeto enfrentou resistência. Algumas instituições não permitiam acesso a seus arquivos. Outras permitiam, mas proibiam fotografias. E algumas simplesmente negavam que seus manuscritos tivessem sido censurados. Danos naturais insistiam. Deterioração do tempo, mesmo quando a evidência mostrava claramente cortes precisos com lâminas. Por que resistência? Porque admitir censura histórica levanta questões. Se a igreja censurou no passado, que garantia que não está censurando no presente? Se conhecimento foi suprimido por séculos, como confiar em textos que sobreviveram? Essas são perguntas inconvenientes. Então é mais fácil negar, minimizar, dizer que foi exceção, não regra, mas evidência é esmagadora. Não foi exceção, foi política sistemática. Durou séculos e afetou milhares de manuscritos, talvez dezenas de milhares, talvez mais. Número exato nunca saberemos, porque alguns manuscritos foram completamente destruídos, Não deixaram rastro. Mas o suficiente sobreviveu, suficiente para reconstruir, para entender, para perceber a extensão do que foi perdido. E talvez mais importante, para perguntar por quê, o que aqueles no poder temiam tanto. O que estava nesses textos que era considerado tão perigoso? Pergunte a si mesmo se práticas espirituais diretas são eficazes, se técnicas meditativas produzem experiências reais. Então, suprimi-las foi crime contra a humanidade? Foi roubar de gerações inteiras ferramentas
para desenvolvimento pessoal? Ou foi proteção necessária contra práticas potencialmente prejudiciais? Onde está a linha entre censura justificável e supressão de conhecimento por interesse próprio? Censura não terminou com manuscritos medievais. Continua em formas mais sutis, mais sofisticadas, mas essencialmente a mesma. Controle de informação, determinação do que pode e não pode ser conhecido, do que é legítimo discutir e o que deve permanecer nas sombras. Eles não são instituições acadêmicas, editoras, plataformas digitais, não são autoridades religiosas, mas exercem poder similar. Decidem o que é publicável, o que é academicamente respeitável, o que merece plataforma e o que deve ser marginalizado. E nessas decisões ecoa a censura antiga. Tente publicar pesquisa sobre eficácia de práticas espirituais, sobre rituais que produzem estados alterados de consciência, sobre técnicas meditativas avançadas, você encontrará resistência. Não censura direta, mas ceticismo profundo. Exigências de provas que nenhum outro campo enfrenta. Sugestões de que seu trabalho não é científico o suficiente, que pertence a estudos religiosos em vez de ciência legítima. É sutil, mas eficaz. Mantém conhecimento em caixas específicas. Práticas espirituais podem ser estudadas antropologicamente, como curiosidades culturais, mas não como técnicas válidas com efeitos mensuráveis. Isso ultrapassaria limite. Isso sugeriria que talvez, apenas talvez, antigos estavam certos sobre algo. E isso é intolerável para certos paradigmas, para visões de mundo que dependem de divisão clara entre objetivo e subjetivo, entre real e imaginário, entre ciência e superstição. Se práticas espirituais funcionam, se rituais produzem mudanças reais em consciência e bem-estar, então a linha se embaça. E embaçamento é ameaça. Então há patrulhamento de fronteiras. Não com inquisidores, mas com revisores por pares, com comitês editoriais, com guardiões de respeitabilidade acadêmica. E o resultado? Conhecimento é novamente suprimido, não queimado, mas ignorado, marginalizado, tratado como não sério, mas há resistência. Sempre há resistência. Pesquisadores corajosos que estudam meditação, que documentam efeitos de práticas contemplativas, que publicam em periódicos respeitáveis. E lentamente, muito lentamente, paradigma está mudando. Práticas que eram consideradas puramente religiosas estão sendo reconhecidas como técnicas psicológicas legítimas. Mindfulness é exemplo perfeito. É essencialmente meditação budista, secularizada, renomeada. Mas a técnica é a mesma. Atenção presente. Observação não julgadora. Estados de consciência aquietada. E agora é mainstream. Ensinada em hospitais, em escolas, em empresas, porque foi reembalada em linguagem neutra, sem bagagem religiosa, sem ameaça a ortodoxias. Mas algo foi perdido na tradução? Quando você remove contexto espiritual, quando seculariza completamente, você perde profundidade, eficácia? Alguns praticantes tradicionais dizem que sim, que mindfulness moderna é versão diluída, que verdadeira transformação requer compromisso mais profundo, mais do que apenas técnica, uma visão de mundo, uma ontologia. E talvez eles tenham razão, talvez seja por isso que práticas antigas eram parte de tradições completas. Não apenas técnicas isoladas, mas sistemas integrados de compreensão, de ética, de cosmologia. E quando você arranca a técnica do contexto, funciona, mas não completamente, não com poder total, mas há dilema. Se você mantém contexto tradicional, práticas permanecem marginalizadas, relevantes apenas para crentes. Mas se você seculariza, você alcança mais pessoas. Torna acessível, mas potencialmente perde algo essencial. Não há resposta fácil, mas a consciência. Consciência de que estamos revivendo debates antigos, que questões sobre autonomia espiritual, sobre práticas diretas, sobre conhecimento que não requer intermediários, são eternas, mudam de forma, mas essência permanece. E as páginas arrancadas? As páginas que foram removidas de manuscritos séculos atrás. Estão sendo digitalmente reconstruídas, estão sendo discutidas abertamente. Estão retornando à luz, porque vivemos em era diferente. Era onde censura total
é quase impossível, onde a informação flui através de canais que a autoridade centralizada não consegue completar bloquear. Isso é progresso? Ou perigo? Depende da perspectiva. Depende do que você acredita sobre conhecimento. Se é sempre benéfico, se deve ser sempre livre. Ou se há coisas que genuinamente não devem ser amplamente conhecidas. Pergunte a si mesmo se você tivesse acesso aos rituais completos que foram censurados, se pudesse ler as páginas que foram arrancadas, se soubesse exatamente o que fazer para induzir estados alterados profundos de consciência, você faria, você praticaria? Ou haveria sabedoria em hesitação, em reconhecer que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente? Viajamos juntos esta noite por scriptoriums silenciosos, por arquivos secretos, por bordas rasgadas de manuscritos que guardam ausências eloquentes. E o que descobrimos? Que conhecimento não morre facilmente, que supressão é sempre temporária, que verdade, de alguma forma, encontra caminhos. As páginas foram arrancadas, isso é fato. Lâminas cortaram pergaminho. Mãos poderosas removeram palavras que eram consideradas perigosas demais para existir. Mas as bordas permanecem, as marcas de lâmina contam histórias e as ausências falam mais alto que presença. Por que foram removidas? Pergunta simples. Resposta complexa. Porque continham rituais que democratizavam o poder espiritual. Porque descreviam técnicas que qualquer pessoa podia praticar. Porque sugeriam que experiências profundas não requeriam mediação institucional. Porque ameaçavam estruturas de controle que dependiam de exclusividade, de ser o único caminho válido. Mas será que estavam certos os que censuraram? Havia perigo real naquelas práticas? Ou apenas perigo para seu poder? Nunca saberemos com certeza, porque as páginas não existem mais. Pelo menos, não todas. Algumas sobreviveram, fragmentadas, espalhadas, codificadas, e nesses fragmentos vislumbramos o que foi perdido. Era conhecimento sobre estados de consciência, sobre como Alquinquelós, através de rerume isolamento, repetição, contemplação, era sabedoria sobre limites humanos e como transcendê-los. Era mapa de territórios interiores que a maioria nunca explora e era, acima de tudo, prático. Não filosofia abstrata, mas instruções concretas. Faça isto, depois aquilo, e isto acontecerá. E acontecia para alguns, os que tinham disciplina, os que tinham coragem, os que estavam dispostos a confrontar o desconhecido dentro de si mesmos. Para esses, as práticas funcionavam. Produziam transformação, mudança real. E isso, mais que qualquer doutrina, mais que qualquer afirmação teológica, era perigoso, porque experiência verificável é poder, e poder fora de controle institucional é sempre ameaça. Mas tempos mudaram. A autoridade centralizada não pode mais controlar a informação completamente. As páginas que foram arrancadas estão sendo reconstruídas, fragmentos estão sendo reunidos, códigos estão sendo decifrados, e conhecimento que deveria ter sido perdido está ressurgindo. O que faremos com isso? Com acesso a práticas antigas, com rituais que foram considerados proibidos? Isso depende de nós, de cada um que escolhe explorar, de cada um que decide experimentar, de cada um que está disposto a entrar em territórios desconhecidos. Mas há responsabilidade nisso. Práticas poderosas requerem respeito. Técnicas que alteram consciência não devem ser tomadas levianamente. Os antigos sabiam disso. Era por isso que transmissão era cuidadosa, graduada, com preparação adequada, e talvez, apenas talvez, alguma censura era a proteção legítima. Não contra conhecimento em si, mas contra o uso despreparado. Difícil dizer onde está a linha entre proteção e controle, entre censura justificável e supressão por interesse próprio. Cada caso é diferente. Cada página removida tem sua história, e algumas histórias justificam a remoção, outras não. Mas o que não podemos fazer é esquecer. Não podemos aceitar a ausência sem questionar. Não podemos ver bordas rasgadas e não perguntar o que estava ali, porque perguntas mantêm memória viva. Perguntas resistem a apagamento e perguntas eventualmente encontram respostas. Esta noite perguntamos: por que esta página foi rasgada? E embora a resposta completa escape, vislumbramos contornos, vemos sombras de verdade. Entendemos que o removido era poder, era conhecimento que liberta, era prática que transforma
e era, por essas razões, intolerável para aqueles que dependiam de dependência alheia. Mas a história não termina com censura, termina com ressurgimento, com redescoberta, com cada pessoa que decide procurar o que foi escondido, com cada pesquisador que documenta bordas rasgadas, com cada estudioso que decifra códigos marginais, com cada praticante que experimenta técnicas antigas e descobre que ainda funcionam. O ritual removido não está perdido, está apenas esperando. Nas sombras, nos fragmentos, nas memórias codificadas, e para aqueles com paciência, com determinação, com vontade de procurar, pode ser encontrado, pode ser reconstruído, pode ser praticado novamente, e talvez esse seja o verdadeiro poder das páginas arrancadas. Não o que continham, mas o mistério de sua ausência. O convite que fazem, a busca que iniciam. Por quê? Conhecimento dado livremente é menos valorizado que conhecimento conquistado com esforço. E práticas descobertas através de investigação são mais apreciadas que instruções simplesmente entregues. As bordas rasgadas nos chamam, dizem. Houve algo aqui, algo importante, algo que alguém não queria que você soubesse. E exatamente por isso você deve procurar. É provocação, é desafio, é convite para a jornada que nunca realmente termina, porque sempre haverá mais páginas, mais manuscritos, mutilados, mais segredos guardados em arquivos inacessíveis, mais códigos esperando decifração. História de censura é longa. E história de resistência é igualmente longa. São dois lados do mesmo fenômeno. Ação e reação, supressão e ressurgimento, escuridão e luz. E nós que vivemos agora neste momento específico da história. Temos escolha, podemos aceitar o que nos é dado, aceitar versões censuradas como completas, aceitar ortodoxias como verdades únicas. Ou podemos, assim, perguntar, procurar, investigar as bordas, notar as ausências e buscar o que foi deliberadamente escondido. Escolha é individual, mas consequências são coletivas. Porque cada pessoa que redescobre conhecimento perdido, que pratica ritual esquecido, que experiencia a transformação através de técnica antiga, muda o campo morfológico, torna mais fácil para a próxima pessoa, e próxima, até que o que era secreto se torna comum, o que era proibido se torna aceito, e o que era poderoso se torna disponível. Isso é evolução cultural, lenta, gradual, mas inexorável. O arco da história, dizem, se curva em direção à justiça. Talvez também se curva em direção à verdade, em direção à disponibilidade de conhecimento, em direção à democratização de práticas transformativas. Levará gerações, talvez séculos, mas tendência existe e cada um de nós pode participar. Não precisa ser estudioso, não precisa ter acesso a arquivos secretos. Apenas precisa estar disposto a perguntar, a notar, a respeitar ausências e a buscar o que elas ocultam. Se esta jornada noturna despertou algo em você, se as páginas arrancadas acenderam curiosidade, se as bordas rasgadas provocaram perguntas, então deixe seu like, inscreva-se e comente que outros mistérios você quer que eu investigue. A verdade está escondida, mas pode ser encontrada. Juntos podemos iluminar as sombras. Juntos podemos reconstruir o que foi fragmentado. Juntos podemos recuperar o que foi perdido. As páginas foram arrancadas, mas suas ausências gritam. E nós que escutamos, que procuramos, que persistimos, somos os restauradores. Somos aqueles que recusam aceitar apagamento como final, que veem censura como desafio, não como derrota, que entendem que conhecimento verdadeiro não pode ser completamente destruído, apenas temporariamente obscurecido. E quando a obscuridade se dissipa, quando a luz retorna, o que emerge é frequentemente mais forte, mais apreciado, mais profundo, porque passou pelo fogo de supressão e sobreviveu. Porque foi testado por séculos de tentativas de apagamento e persistiu porque provou que merece existir pela simples recusa em desaparecer. Esta noite, honramos as páginas arrancadas. Não lamentamos apenas sua perda, mas celebramos seu mistério, sua resistência, seu eventual retorno, e nos comprometemos com busca, com investigação, com iluminação de todas as ausências eloquentes que encontrarmos. Durma bem, sonhe com manuscritos. .com, scriptoriums silenciosos,
com monges copistas que codificavam segredos nas margens. Sonhe com arqueólogos de texto que reúnem fragmentos. Sonhe com praticantes que redescobrem rituais esquecidos. E sonhe com um futuro onde conhecimento que foi suprimido volta a circular livremente, onde páginas que foram arrancadas são digitalmente reconstruídas, onde verdade, finalmente, não precisa mais se esconder nas sombras. Até a próxima jornada, até o próximo mistério, até a próxima ausência que demanda investigação. Boa noite.